Boa tarde. Você vai acompanhar agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite, e ele foi divulgado na manhã desta sexta-feira, dia 19 de setembro, por mais de 200 emissoras. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. O ministro do Supremo, Flávio Dino, acolheu a proposta do Ministério Público de abrir inquérito que foi sugerido pela CPI de triste memória, CPI do circo, CPI da Covid, aquele horror que foi feito para encontrar culpados, embora a gente saiba quem são. Né? Tá cheio de gente lá, inclusive Bolsonaro, os ligados a Bolsonaro, os que criticavam a vacina experimental, os que pregavam o tratamento para salvar vidas. Está todo mundo lá. Vamos ver agora que vai sair tanto tempo depois, né? Anos depois. Quando o sedimento já desceu e a gente já sabe a verdade. Né? Já temos aí os resultados de uma vacina aplicada sem passar por todas as fases experimentais, né? E do que deu certo, tratamento que cura em poucos dias, baratíssimo e não hospitaliza ninguém. Mas, enfim, é o Brasil. Né? É que se as pessoas ficaram aferradas de tal forma à sua ideologia que vale qualquer coisa. Bom, tá aí uma discussão levantada por uma crítica que o governador de Minas Gerais fez sobre o Bolsa Família no Nordeste, né? Que há praticamente mais da metade das pessoas, bem mais do que isso, tem mais Bolsa Família que carteira assinada, tem falta de mão de obra, porque as pessoas preferem ganhar dinheiro sem trabalhar, óbvio, é a lei do menor esforço. Né? E com isso está faltando mão de obra para atividades essenciais, que exigem mão de obra extensiva, construção civil, por exemplo, alguns tipos de lavoura, né? De criação. Aliás, isso é no Brasil inteiro. Numa palestra que eu fiz ontem para Bayer Algodão, né, eu disse para eles: que país é esse em que se estimula o não trabalho, dando uma ajuda, né, em que quase 100 milhões de pessoas recebem ajuda. E que ajuda é essa? Vem de Marte? Vem do maná? Não. Vem dos impostos daqueles que trabalham e geram impostos. Então tem, digamos, uma metade do país que trabalha e paga imposto para sustentar uma outra metade. Será que isso vai dar certo? Jamais. Porque cada vez mais vai aumentar. Agora mesmo estão falando aí em mais um auxílio. Tem um auxílio gás já, né? Auxílio e mais auxílio. Quando o melhor auxílio seria um ensino eficaz, né? Que ensinasse letras, números, ciências e artes para as pessoas, né? Deixando-as com a infraestrutura para aprenderem, para gerarem algum bem, para produzirem, para criarem riqueza. Isso é o básico da economia, é o básico da sobrevivência de um país. Não tem outra saída. O Estado não cria riqueza, o Estado transfere riqueza de uns para os outros. Mas quando os outros são em maior número que uns, aí vai faltar riqueza. E aí vai generalizar a pobreza. Mas é um círculo virtuoso para quem deseja o poder a qualquer preço. Porque o dependente do Estado também concede o seu voto, fica preso ao voto. E aí conquista-se esse voto que mantém o poder. Então, em outras palavras, está se usando o seu imposto para conquistar o voto que vai derrotar você. Não é?
É mais ou menos assim que funciona. Meu Deus, vocês viram o Trump ser tratado como rei na Inglaterra, no castelo de Windsor, pelo rei Charles? Fazia tempo que eu não via uma tal cerimônia. E eu não sabia, ele próprio disse no discurso que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, a ex-colônia britânica, que foi recebido com uma recepção no castelo de Windsor. Foi uma coisa magnífica, né? Eu fiquei meio chocado ao ver o rei, parece que está envelhecido. O Trump perto dele parece um jovem super-homem, né? Mas, enfim, estou falando em Trump porque o secretário de Estado dele, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, prometeu para os próximos dias uma reação maior do governo americano sobre medidas que ele chama de deterioração da democracia no Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite e divulgado na manhã de hoje, terça-feira, 23 de setembro, por mais de 200 emissoras. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Hoje é dia de discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU. Vai fazer o discurso sob a sombra das medidas anunciadas ontem, atingindo a empresa holding da família Moraes, com a lei Magnitsky, e tirando o visto de mais um ministro do governo dele, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e mais um grupo de, em geral, juízes auxiliares de Moraes, né, onde se inclui o Benedito Gonçalves, que é integrante do Superior Tribunal de Justiça e ficou famoso com aquele cochicho no ouvido de Moraes de missão dada, missão cumprida. Bom, depois da fala de Lula, vai falar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vai ser um dia interessante. Ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, apareceu com mais uma. Ouçam só. É preciso tirar essas pautas tóxicas, porque ninguém aguenta mais essa discussão. Pautas tóxicas. Seria o que foi criticado nas manifestações da esquerda no último domingo, não exatamente manifestações, nos shows musicais de domingo, né? Porque tinha mais artistas, cantores que políticos. Enfim, aí eles parece que sim, que é isso mesmo. Vai esconder anistia, vai esconder, digamos, o amor próprio do Congresso, que estava expresso por essa reação de blindagem, né, em relação ao Supremo, porque ele disse que na próxima semana a pauta é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Ou seja, o resto vai para baixo do tapete. As grandes discussões nacionais, a independência do Congresso, a força do Congresso, a militância, o ativismo do Supremo, inclusive alterando leis, fazendo leis e alterando a Constituição, né? Essa grande discussão que é o que promove essa imensa polarização nacional, ele quer passar para baixo do tapete. Vai passar para baixo do tapete e aí um dia vai acumulando, né? E explode como explodiu o 8 de janeiro.
Isso é óbvio, é um erro estratégico grave. Ele tinha uma fama de um jovem político muito astuto, conhecedor, mas eu vejo como um grave erro estratégico. Não sei até onde ele pretende levar isso. Bom, e hoje volta o programa do Jimmy Kimmel, na ABC, que é uma das 3 grandes redes de televisão nacional dos Estados Unidos. A ABC suspendeu a suspensão. Ele tinha feito umas piadas sobre a morte do Kirk, do Charlie Kirk. Coisa assim de peninha, né? E aí foi suspenso. Agora, a vergonha desse episódio, quem passou foi Obama, o ex-presidente, porque disse que foi por ordem do presidente Trump. Aí a porta-voz da Casa Branca entra nas redes sociais e conta: eu estava com o presidente Trump na Inglaterra. Estávamos naquela beleza do Palácio de Windsor, quando eu recebi a notícia da suspensão e fui levar ao presidente. O presidente quase não acreditou, foi surpreendido, não sabia de nada, não tinha a menor ideia, né? Mas certamente achou justa, porque não se faz piada com a morte, com o assassinato dos outros, né? Não teve nada a ver com isso. E ela, sem citar Obama, ela disse: olha, um ex-presidente andou dizendo isso, e não é verdade. Fica ruim quando a pessoa que já foi presidente da República ou é presidente da República provoca a opinião pública com frases a respeito de fatos que não são verdadeiros. A gente aqui no Brasil já está acostumado com isso. Aliás, é uma pena que a gente já tenha se acostumado com isso, achando que é rotina e que não é escandaloso. De Brasília, Alexandre Garcia.